Nos capítulos anteriores do livro de Êxodo, vimos a poderosa mão do Senhor libertar seu povo da escravidão do Egito, abrindo caminho em meio ao mar e conduzindo Israel pelo deserto com a sua presença. Agora, chegamos a um dos momentos mais grandiosos e sagrados de toda a história bíblica. O momento em que o Senhor desce sobre o Monte Sinai para estabelecer sua aliança e entregar seus mandamentos ao povo escolhido. Antes de iniciarmos esta jornada, te convido a curtir este vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Isso fortalece este trabalho e ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Agora, prepare seu coração para esta narrativa épica, pois estamos prestes a entrar em um dos capítulos mais marcantes da revelação de Deus à humanidade. Capítulo 19. A chegada ao Sinai e a manifestação do Senhor. No terceiro mês após a saída da terra do Egito, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Eles partiram de Refidim, vieram ao deserto que está diante do monte e ali acamparam, diante do monte de Deus. Moisés subiu ao encontro do Senhor, que o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos trouxe sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Então Moisés desceu, chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas as palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu em uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés voltou ao Senhor com as palavras do povo. Então o Senhor disse: Eis que virei a ti numa densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e assim creiam sempre em ti. Então o Senhor ordenou que o povo se preparasse. Disse Moisés: Santificai-vos hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá aos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E porão limites ao redor do monte, dizendo: Guardai-vos, para que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo o que tocar o monte certamente morrerá. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e o som de uma trombeta muito forte, de modo que todo o povo que estava no arraial tremia. Moisés levou o povo ao encontro de Deus, e eles se puseram ao pé do monte. O monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz audível. Então o Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai, e chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Moisés desceu e comunicou ao povo todas as palavras do Senhor. Capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então o Senhor falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando, e ao verem aquilo tremeram e ficaram à distância. Disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés respondeu: Não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Capítulo 21. Lei sobre servos e convivência. O Senhor entregou a Moisés leis que deveriam orientar a convivência de Israel como uma nação justa, santa e organizada. Estas são algumas das determinações que Deus estabeleceu. Se alguém comprasse um servo hebreu, ele serviria por 6 anos, mas no 7º ano sairia livre, sem pagar nada. Se entrasse solteiro, assim sairia. Se tivesse esposa ao entrar, ela sairia com ele. Porém, se o Senhor lhe desse uma esposa e ela lhe gerasse filhos, a esposa e os filhos permaneceriam com o Senhor, e ele sairia sozinho. Mas se o servo declarasse: Eu amo o meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, não quero sair livre, então seria levado aos juízes e sua orelha seria furada como sinal de compromisso e ele serviria para sempre. Deus também estabeleceu leis de proteção à vida. Quem ferisse alguém de modo que causasse morte seria punido. Porém, se não houvesse intenção, haveria lugar de refúgio preparado. Mas aquele que matasse com ódio premeditado seria tirado até mesmo do altar para ser punido. O Senhor ordenou ainda que quem ferisse pai ou mãe seria morto, e quem raptasse alguém para vender ou reter também morreria. A honra familiar era sagrada. Amaldiçoar pai ou mãe era crime de morte. Haviam também leis para proteger servos de abusos. Se um patrão ferisse o olho de um servo ou serva, de modo que perdesse a visão, o servo seria libertado por causa do dano sofrido. Haviam orientações para acidentes causados por animais. Se um boi ferisse alguém até a morte, o dono seria julgado. Se já se sabia que o animal era perigoso e o dono não o guardasse, o dono seria responsabilizado. Essas leis tinham como objetivo principal estabelecer justiça, ordem, responsabilidade e respeito à vida dentro do povo do Senhor. Capítulo 22. Leis de justiça e restituição. O Senhor estabeleceu leis que tratavam de restituição, responsabilidade e reparação entre os irmãos da comunidade. Se alguém roubasse boi ou ovelha e o matasse ou vendesse, restituiria 5 bois por cada boi e 4 ovelhas por cada ovelha. Mas se o ladrão fosse surpreendido arrombando e fosse ferido e morresse, não haveria culpa de sangue pelo defensor. Se alguém causasse dano ao campo ou à plantação de outro, com fogo, ou deixando seu animal pastar no campo alheio, deveria restituir com o melhor de seu próprio campo. Se alguém emprestasse algo e ocorresse dano ou perda, a restituição dependeria se houve negligência ou não, e se havia testemunhas. O Senhor ordenou ainda que seu povo não oprimisse o estrangeiro, nem o explorasse, pois Israel também fora estrangeiro na terra do Egito.
Ordenou cuidado especial com viúvas e órfãos. Se fossem afligidos e clamassem, o Senhor ouviria, e sua ira se acenderia contra os opressores. Ninguém deveria cobrar juros abusivos do necessitado, nem exigir penhor que tirasse o sustento do pobre. Se alguém tomasse a capa de um necessitado como garantia, deveria devolvê-la antes do pôr do sol, pois aquela capa era o abrigo do pobre durante a noite. Deus também ordenou: não amaldiçoarás a Deus, nem amaldiçoarás o príncipe de teu povo. Não tardarás em me apresentar tuas ofertas e os primeiros frutos da tua colheita. Capítulo 23. Leis, misericórdia e festas do Senhor. O Senhor instituiu leis de justiça e misericórdia. Não levantar falso boato, nem ajudar o ímpio sendo testemunha de injustiça. Não seguir a multidão para fazer o mal, nem torcer o direito do pobre em seu processo. Não tomar suborno, pois o suborno cega e corrompe. Não oprimir o estrangeiro, pois Israel conhecia a alma do estrangeiro. Deus também determinou descanso para a terra. Durante 6 anos, o povo poderia semear e colher. No 7º, a terra descansaria. O mesmo princípio se aplicava ao sábado. 6 dias de trabalho, e o 7º para descanso, para que servos, estrangeiros e até animais repousassem. O Senhor ordenou 3 festas anuais: festa dos pães asmos, festa da colheita final. Todos os homens deveriam comparecer diante do Senhor nessas festas. E Deus prometeu enviar seu anjo diante do povo para guardá-los no caminho e levá-los à terra prometida. O povo deveria ouvir sua voz, pois ele não perdoaria a rebeldia. Mas, se obedecessem, Deus seria inimigo dos inimigos de Israel. Capítulo 24. Aliança selada com sangue. Então o Senhor disse a Moisés: sobe ao Senhor tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e adorareis de longe. Moisés se chegará ao Senhor, eles, porém, não se aproximarão. Moisés falou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos, e o povo respondeu com uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Sacrifícios foram oferecidos. Moisés tomou metade do sangue e colocou em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Moisés aspergiu o sangue sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos subiram e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como pavimento de safira, claro como o céu. E comeram e beberam diante do Senhor. Então o Senhor chamou Moisés ao monte para receber as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Moisés subiu e permaneceu ali 40 dias e 40 noites, enquanto a glória do Senhor cobria o monte. Capítulo 25. A arca, a mesa e o candelabro. O Senhor falou a Moisés no monte, dizendo: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo aquele cujo coração mover para voluntariamente dar, tomareis a minha oferta. O Senhor ordenou que o povo trouxesse ouro, prata e bronze, estofos de linho fino, azul, púrpura e carmesim, peles especiais, madeira de acácia, azeite para o candelabro, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, e pedras preciosas para serem colocadas no peitoral e no éfode do sumo sacerdote. Então Deus declarou: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E disse que tudo deveria ser feito conforme o modelo mostrado a Moisés no monte. A primeira peça descrita foi a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, com medidas precisas, revestida de ouro puro por dentro e por fora.
Teria uma coroa de ouro ao redor e argolas laterais para as varas de transporte, também de acácia revestidas de ouro. Dentro dela seriam colocadas as tábuas do testemunho. Sobre a arca haveria o propiciatório, feito de ouro puro, com 2 querubins de asas estendidas cobrindo o propiciatório, voltados um para o outro. O Senhor declarou que ali se encontraria com Moisés e falaria com ele de cima do propiciatório, entre os querubins. O Senhor também ordenou a construção da mesa dos pães da proposição, feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Sobre ela seriam colocados os pães perpetuamente diante do Senhor. E Deus ordenou a construção do candelabro de ouro puro, trabalhado com arte, com 6 braços saindo do seu corpo central, 3 de cada lado, formando 7 lâmpadas. Suas flores, cálices e enfeites seriam trabalhados como obra delicada de ourives. As lâmpadas seriam acesas continuamente diante do Senhor. Toda esta obra deveria ser feita segundo o modelo que Deus mostrou a Moisés no monte. Capítulo 26. A estrutura do tabernáculo. O Senhor ordenou a Moisés a forma exata do tabernáculo, explicando com detalhes sua estrutura sagrada. O tabernáculo seria composto por cortinas de linho fino retorcido, com fios de azul, púrpura e carmesim, artisticamente bordadas com querubins. Seriam 10 cortinas assim, unidas para formar a cobertura interna do santuário. Por cima, haveria outra cobertura feita de pelos de cabra, formando 11 cortinas para proteção. Além disso, haveria uma cobertura feita de peles especiais, que serviriam como proteção superior. As tábuas do tabernáculo seriam feitas de madeira de acácia, colocadas na vertical, formando as paredes. Seriam revestidas de ouro e fixadas com bases de prata, encaixadas umas às outras, formando a estrutura. O tabernáculo seria dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Um véu feito de azul, púrpura, carmesim e linho fino, com querubins artisticamente bordados, separaria esses 2 ambientes sagrados. O véu seria pendurado por ganchos de ouro, marcando o limite entre os 2 espaços. No interior do lugar santíssimo ficaria a Arca da Aliança. Do lado de fora do véu, no lugar santo, ficariam a mesa e o candelabro, com suas lâmpadas acesas continuamente. Haveria também uma cortina à entrada, igualmente bordada e sustentada por colunas revestidas de ouro. Assim, Deus revelou um lugar de encontro, santo, belo e cuidadosamente preparado como símbolo de sua presença no meio de Israel. Capítulo 27. O altar e o pátio. O Senhor ordenou a construção do altar do holocausto, um altar de madeira de acácia, quadrado, revestido de bronze, com pontas em forma de chifres nos 4 cantos, também revestidos de bronze. Seriam feitos utensílios de bronze para ele, caldeirões, pás, bacias, garfos e braseiros. O altar teria uma grade interna e argolas para transporte. Em seguida, Deus instruiu quanto ao pátio do tabernáculo. Seria cercado por cortinas de linho fino, sustentadas por colunas de bronze, com bases de bronze e ganchos de prata. O pátio teria uma entrada coberta por uma cortina bordada de azul, púrpura e carmesim. O espaço deveria ser amplo, para que o povo pudesse se aproximar para a adoração e sacrifícios. O Senhor ordenou que os filhos de Israel trouxessem azeite puro de oliveira batida para o candelabro, a fim de manterem as lâmpadas acesas continuamente, desde a tarde até a manhã, diante do Senhor. Arão e seus filhos cuidariam deste serviço no tabernáculo, como estatuto perpétuo entre Israel. Capítulo 28. As vestes do sacerdócio. O Senhor falou a Moisés, dizendo que separasse Arão e seus filhos, para que servissem como sacerdotes diante dele. E ordenou que fossem feitas vestes sagradas para glória e ornamento, simbolizando a honra do sacerdócio. O Senhor deu instruções detalhadas para que homens habilidosos confeccionassem as vestes com sabedoria,
usando os materiais doados pelo povo: ouro, fios de azul, púrpura, carmesim e linho fino. As vestes do sumo sacerdote incluiriam o éfode, feito de linho fino com fios de azul, púrpura e carmesim, entrelaçados com ouro. Nos ombros do éfode seriam colocadas 2 pedras de ônix, com os nomes das 12 tribos de Israel gravados. 6 nomes em cada pedra, como memorial diante do Senhor. O peitoral do juízo, obra de arte de bordado, com 12 pedras preciosas distribuídas em 4 fileiras. Cada pedra continha o nome de uma das 12 tribos. O peitoral seria preso ao éfode com correntes e argolas de ouro, e junto dele estariam o Urim e o Tumim, para que Arão tivesse o juízo do Senhor sobre o povo. O manto azul, com romãs bordadas ao redor da barra, feitas de azul, púrpura e carmesim, intercaladas com campainhas de ouro. Quando o sumo sacerdote ministrasse no lugar santo, o som das campainhas se ouviria, para que ele não morresse ao entrar na presença do Senhor. A mitra, com uma lâmina de ouro puro na testa, gravada com as palavras "Santidade ao Senhor", era o símbolo da consagração total a Deus. A túnica bordada, o cinto e as calças de linho, para Arão e seus filhos, que serviriam como sacerdotes. As vestes eram santas, separadas para o serviço do Senhor, e deveriam ser usadas com respeito e temor, pois representavam a pureza e a glória do sacerdócio dado por Deus. Capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. O Senhor estabeleceu o ritual de consagração de Arão e seus filhos, para que fossem santificados como sacerdotes. Deveriam trazer um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos e beijos de pão da melhor farinha, colocados num cesto. Arão e seus filhos seriam lavados com água, vestidos com as vestes sagradas e ungidos com óleo para santificação. O novilho seria oferecido como sacrifício pelo pecado, e o seu sangue colocado sobre os chifres do altar. Parte do carneiro e seu sangue seriam utilizados para purificar e consagrar o altar. Outro carneiro seria oferecido como oferta de consagração, e o sangue seria colocado sobre a orelha direita de Arão e de seus filhos, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, simbolizando dedicação total do ouvir, do fazer e do caminhar no serviço do Senhor. O Senhor ordenou que parte da carne e dos pães fossem queimados como oferta ao Senhor, e o restante seria comido por Arão e seus filhos, como refeição sagrada da consagração. Esse ritual duraria 7 dias, e a cada dia o altar seria purificado para se tornar santíssimo. Tudo o que tocasse o altar se tornaria santo. O Senhor também ordenou o sacrifício diário: 2 cordeiros por dia, um de manhã e outro ao entardecer como oferta contínua. E declarou: ali me encontrarei com os filhos de Israel, e o lugar será santificado pela minha glória. Capítulo 30. Altar do incenso, bacia, óleo e incenso. O Senhor ordenou que fosse confeccionado um altar para o incenso, pequeno, quadrado, de madeira de acácia revestido de ouro, com coroa de ouro ao redor e argolas para as varas. Este altar ficaria diante do véu, perto da arca, onde o Senhor falaria com Moisés. Arão queimaria incenso aromático sobre ele todas as manhãs e ao entardecer, como aroma suave diante do Senhor. Nenhum incenso estranho, sacrifício ou oferta deveria ser colocado ali. Era exclusivo para o incenso sagrado. Foi ordenada também uma bacia de bronze, com base de bronze, para que Arão e seus filhos lavassem mãos e pés todas as vezes que ministrassem no tabernáculo. Se não o fizessem, morreriam, pois se aproximavam do Deus Santo. O Senhor deu a receita do óleo da unção, feito com especiarias preciosas misturadas ao azeite: mirra, canela, cálamo, cássia e azeite de oliva. Este óleo era santo e serviria para ungir o tabernáculo, os móveis e os sacerdotes.
Ninguém poderia reproduzi-lo para uso comum. Era exclusivo para o serviço divino. O incenso sagrado também tinha sua receita especial, feito com especiarias aromáticas. Era santo, exclusivo para o Senhor. Qualquer reprodução profana seria punida. Capítulo 31. Artesãos e o sábado. O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, pedras preciosas, madeira e toda obra artística. Ao lado dele, Deus escolheu a Oliabe, da tribo de Dan, para ajudá-lo. E capacitou também outros homens para trabalharem na obra sagrada do tabernáculo, mostrando que o talento é dom do Senhor e deve ser usado para a sua glória. O Senhor concluiu com uma ordem sobre o sábado. Certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quem profanasse o sábado seria punido, pois era o selo da aliança entre Deus e Israel. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32. O bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão pediu que tirassem os pendentes de ouro das orelhas de suas esposas, filhos e filhas. O povo entregou o ouro e Arão o trabalhou, fazendo um bezerro de metal fundido. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte o povo trouxe ofertas e se assentou para comer e beber. Então o Senhor disse a Moisés no monte: Vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho. Fizeram um bezerro fundido e o adoraram. Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, deixa-me para que se acenda contra eles a minha ira e os consuma. E de ti farei uma grande nação. Moisés suplicou ao Senhor e intercedeu pelo povo, pedindo que Deus não destruísse Israel, lembrando-lhe da aliança com Abraão, Isaque e Israel. Então, o Senhor desistiu da destruição anunciada. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, escritas de ambos os lados, obra de Deus, gravadas pelo dedo de Deus. Quando chegou perto do arraial e viu o bezerro e o povo envolvido na festa, inflamou-se de ira. Então Moisés ergueu as tábuas e, com força e indignação santa, lançou-as ao pé do monte, quebrando-as diante dos olhos do povo, sinalizando o rompimento da aliança que haviam violado. Moisés destruiu o ídolo que o povo havia feito. Depois, voltou-se a Arão e perguntou como aquele grave pecado havia acontecido. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado. Porém agora subirei ao Senhor, porventura farei expiação por vosso pecado. Moisés retornou ao Senhor e intercedeu por Israel. O Senhor respondeu que cada um seria responsável pelo seu pecado e enviou uma praga ao povo pela transgressão do bezerro. Capítulo 33. A presença do Senhor e a tenda da congregação. O Senhor disse a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Enviarei o meu anjo adiante de ti, mas não subirei no meio de ti, para que não vos consuma no caminho, pois sois povo de dura cerviz. Quando o povo ouviu essas palavras, lamentou profundamente. Ninguém usou seus adornos, pois o Senhor havia dito que, se manifestasse em meio a eles em sua condição, seria para juízo.
Moisés costumava armar a tenda fora do arraial, chamada Tenda da Congregação. Quem buscava o Senhor saía até a tenda. Quando Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e permanecia à porta da tenda. Enquanto o Senhor falava com ele, o povo ficava de pé, adorando, cada um à porta da sua tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Moisés disse ao Senhor: Se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui. Pois como se saberá que achamos graça aos teus olhos, não é por andares conosco? Assim, seremos separados de todos os povos da terra. Então o Senhor respondeu: Farei também isso que disseste, pois achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Moisés suplicou: Rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Porém não poderás ver o meu rosto, pois homem nenhum verá o meu rosto e viverá. O Senhor colocou Moisés numa fenda da rocha, cobriu-o com sua mão enquanto passava, e depois permitiu que visse apenas as costas de sua glória. Capítulo 34. Renovação da aliança e as novas tábuas. O Senhor disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Sobe ao monte Sinai pela manhã e apresenta-te a mim no cume do monte. Moisés subiu como o Senhor ordenara. Então o Senhor desceu numa nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome: Senhor. Ele passou diante de Moisés proclamando: O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade e verdade, que guarda misericórdia em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Moisés apressou-se, inclinou-se à terra e adorou, suplicando que o Senhor seguisse com o povo e perdoasse sua transgressão. O Senhor então renovou a aliança, estabelecendo novamente seus mandamentos. Deus ordenou que Israel não se misturasse aos povos da terra, nem adorasse seus deuses, nem fizesse alianças idólatras. Novamente ordenou as festas anuais e os princípios que deveriam ser guardados para manter Israel separado como povo santo. Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites com o Senhor. Não comeu pão nem bebeu água, e Deus escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto resplandecia por ter estado com o Senhor, e ele pôs um véu sobre o rosto para falar com o povo. Mas diante do Senhor removia o véu. Capítulo 35. A disposição do povo para a obra. Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que fizesseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo, descanso de completa cessação ao Senhor. Qualquer que fizer obra nele morrerá. Moisés então transmitiu as ordens de Deus sobre a construção do tabernáculo e convocou todos que tivessem coração voluntário a trazer ofertas ao Senhor: ouro, prata, bronze, linho fino, peles, madeira de acácia, azeite, especiarias e pedras preciosas. Então veio toda a congregação, e todos os voluntários, homens e mulheres de coração disposto, trouxeram ofertas ao Senhor. As mulheres habilidosas fiavam o linho fino e os fios de azul, púrpura e carmesim. Os príncipes trouxeram pedras preciosas e especiarias. Assim, o povo trouxe tanto que a oferta foi abundante para toda a obra que o Senhor havia ordenado. Moisés anunciou que o Senhor havia escolhido Bezalel, da tribo de Judá, e o enchera do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda obra artística, e a Aholiabe, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Eles, juntamente com os homens habilidosos de coração sábio, executariam toda a obra, como o Senhor havia ordenado. Capítulo 36.
A execução da obra do tabernáculo. Bezalel, Aholiabe e os homens sábios começaram a fazer a obra. O povo continuava trazendo ofertas todas as manhãs, até que os artífices vieram a Moisés e disseram: "O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou." Então Moisés mandou que proclamassem pelo arraial que ninguém mais trouxesse oferta. E assim, o povo foi impedido de trazer, pois já havia material suficiente. Os artífices fizeram as cortinas do tabernáculo de linho fino retorcido, com fios de azul, púrpura e carmesim, com querubins artisticamente bordados. As 10 cortinas foram unidas, formando a cobertura interior. Depois fizeram 11 cortinas de pelos de cabra para a cobertura externa. Havia também uma terceira cobertura de peles especiais para a proteção superior. As tábuas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, colocadas de pé, revestidas de ouro, com bases de prata. As vigas se encaixavam firmemente, dando sustentação ao santuário. As travessas de madeira revestidas de ouro serviam para unir toda a estrutura. O véu para separar o lugar santo do lugar santíssimo foi feito com fios de azul, púrpura, carmesim e linho fino, com querubins bordados. Ele foi pendurado sobre colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. A cortina para a entrada do tabernáculo foi feita com o mesmo material artístico e sustentada por colunas revestidas de ouro e bases de bronze. Assim, a estrutura do tabernáculo ficou pronta conforme o Senhor havia ordenado. Capítulo 37. A arca, a mesa, o candelabro e o altar de incenso. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, revestida de ouro puro, com uma coroa de ouro ao redor. Fez 4 argolas de ouro para os cantos e varas de acácia, revestidas de ouro, para transportá-la. Fez também o propiciatório de ouro puro e 2 querubins de ouro batido nas extremidades, com asas estendidas cobrindo o propiciatório. Esta seria a peça mais sagrada do tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestaria. Fez a mesa de madeira de acácia, revestida de ouro, com argolas e varas de transporte, e os utensílios de ouro para os pães da proposição. Fez o candelabro de ouro puro, trabalhado com arte, com 6 braços saindo do seu corpo central, formando 7 lâmpadas, com seus cálices, flores e enfeites de uma só peça. Fez também suas lâmpadas e espevitadeiras de ouro puro. Fez o altar de incenso de madeira de acácia, revestido de ouro, com sua coroa e argolas para transporte. Preparou o óleo da unção sagrada e o incenso aromático, obra de perfumista, conforme o Senhor havia ordenado. Capítulo 38. O altar do holocausto e o pátio. Bezalel fez o altar do holocausto de madeira de acácia, quadrado e revestido de bronze. Fez os seus utensílios, caldeirões, pás, bacias, garfos e braseiros, todos de bronze. Fez também uma grade interna e argolas para as varas de transporte. Fez a pia de bronze e a sua base de bronze, usando os espelhos das mulheres que se reuniam à porta da tenda da congregação. Assim, os sacerdotes poderiam lavar mãos e pés antes de ministrarem ao Senhor. Fez o pátio com cortinas de linho fino, sustentadas por colunas de bronze e ganchos de prata. A entrada do pátio era coberta por cortina artisticamente bordada com fios de azul, púrpura e carmesim. Assim, o tabernáculo ficou cercado, distinguindo o espaço sagrado onde o povo se apresentaria diante do Senhor. Foram contadas todas as ofertas trazidas pelo povo para a construção do tabernáculo. O ouro, a prata e o bronze oferecidos foram registrados conforme o mandado de Moisés, mostrando a fidelidade do povo em contribuir para a casa do Senhor. Capítulo 39. As vestes sacerdotais concluídas. Dos fios de azul, púrpura e carmesim, fizeram as vestes para o ministério no santuário. Fizeram o éfode de Arão,
com ouro trabalhado em fios junto ao linho fino. As 2 pedras de ônix com os nomes das 12 tribos foram colocadas nos ombros do éfode como memorial diante do Senhor. Fizeram o peitoral com as 12 pedras preciosas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. O peitoral foi preso ao éfode com correntes e argolas de ouro para não se separar. Fizeram o manto azul com romãs bordadas ao redor e campainhas de ouro entre elas. Assim, o som das campainhas se ouviria quando o sacerdote entrasse no lugar santo diante do Senhor, para que não morresse. Fizeram a lâmina de ouro puro para a mitra, com a inscrição Santidade ao Senhor. Quando concluíram toda a obra do tabernáculo, trouxeram tudo a Moisés: o tabernáculo, seus utensílios, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, as vestes sacerdotais e tudo conforme o Senhor havia ordenado. Então Moisés examinou toda a obra e viu que a fizeram como o Senhor havia ordenado. Assim, Moisés os abençoou. Capítulo 40. A glória do Senhor enche o tabernáculo. O Senhor falou a Moisés: No 1º dia do 1º mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Moisés levantou o tabernáculo, colocou as bases, armou as tábuas, levantou as colunas e estendeu as cortinas. Colocou a arca no lugar santíssimo e pendurou o véu para separá-la. Pôs a mesa no lugar santo, arrumou os pães diante do Senhor, colocou o candelabro e acendeu as lâmpadas. Pôs o altar de ouro para o incenso diante do véu e queimou incenso aromático, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o altar do holocausto à entrada do tabernáculo e ofereceu o sacrifício. Lavou-se na pia juntamente com Arão e seus filhos. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não pôde entrar, porque a glória do Senhor o enchia e a nuvem permanecia sobre ele. Quando a nuvem se levantava, os filhos de Israel seguiam em viagem. Quando a nuvem não se levantava, permaneciam acampados. Assim, o Senhor guiava Israel em todas as suas jornadas, de dia na nuvem e de noite no fogo. Assim se conclui o livro do Êxodo. Um povo escravizado foi libertado pelo braço forte do Senhor, recebeu sua lei, sua aliança e sua presença. Do Egito ao Sinai, da opressão à adoração, Israel foi transformado em nação santa, escolhida por Deus. E o tabernáculo, construído com obediência e dedicação, tornou-se o símbolo da habitação divina no meio do seu povo. A jornada continua, mas a presença do Senhor permanecerá guiando Israel em cada passo de sua caminhada. Se este conteúdo abençoou sua vida, curta este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Sua interação é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te acompanhe até o próximo capítulo desta jornada pelas Escrituras.